Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje irei trazer um conteúdo experimental para o canal. E quando eu digo experimental, não é um conteúdo novo em questão de forma, mas sim é um tipo de conteúdo que eu pretendo fazer uma série, dependendo, é claro, do retrospecto. E um dos motivos que me fez fazer essa nova tentativa de série foram os vídeos da série de Twin Peaks, não, do David Lynch. A série do David Lynch até o momento foram os vídeos mais vistos do canal com uma longa margem em relação aos outros. E o vídeo em específico que mais teve visualizações foi o de Twin Peaks. Então, aproveitando todo esse gancho, eu decidi fazer um vídeo sobre uma das grandes personagens de Twin Peaks, que é o Dale Cooper. Quem ainda não assistiu o vídeo de Twin Peaks, eu recomendo, antes que veja este vídeo. Mas se também quiser ficar até o final e ver depois, é possível também. É que lá eu já dou um pouco de uma síntese do que irei mencionar aqui. Mas, enfim, cada um que veja o que é melhor. E sem mais enrolação, né, eu vou iniciar contando um pouco sobre os aspectos narrativos, evidentemente, e depois vou ir explorando essa grande personalidade do Cooper. Então, inicialmente, nós vemos um agente de FBI clássico, né? Aquele cara que tem um conhecimento muito acima dos policiais locais e nós vamos vendo isso logo no início, né? Como ele vai solucionando as coisas com tanta facilidade. Mas, ao mesmo tempo, vemos uma pessoa muito autêntica e que, de fato, confia em quem está já ali trabalhando no caso, né? Como o xerife Harry, por exemplo. Acho isso muito bem feito pelo Lynch. E o Cooper também tem as suas manias, né? Seu jeito inusitado. E isso ajuda a gente se conectando com ele, né? E um primeiro grande aspecto, digamos assim, que eu posso dizer que eu aprendi com o Cooper, né? É ser uma presença que está ali para somar. Então, nós vemos em muitas séries e até mesmo no mundo real que há muitas pessoas que têm um conhecimento muito vasto e são encarregadas para alguma missão, mas que querem simplesmente fazer tudo do jeito delas, de uma hora para outra, sem respeito nenhum pelo outro. O Cooper, ele é o oposto disso, porque quando ele chega, né, como eu havia dito lá em Twin Peaks, ele já demonstra querer conquistar toda a confiança possível dos policiais e também dos moradores, né, daquela região. E ele demonstra realmente um grande interesse pelo hotel onde ele fica. E ao mesmo tempo ele escolhe viver de uma maneira muito simples. E esse é um grande aprendizado que eu tive com o Cooper, né? Um outro grande aspecto é essa questão dele de valorizar o momento. As cenas dos personagens, por exemplo, bebendo xícaras de café, comendo tortas, são cenas assim que dão um peso muito leve para a narrativa em diversos momentos. E o Cooper, ele é uma das representações, né, dessa leveza e desse desejo de viver o momento mesmo num clima de tanta tensão. O mundo hoje é tão desesperado, tão ansioso, que esquece de dar valor àquilo que está no momento, né? Pois a gente não sabe o dia de amanhã. Assim como o Cooper, em determinado momento, ficar preso na Black Lodge, nós podemos simplesmente sofrer um acidente, ficar com uma doença, e aí, né? O que adiantou a gente ter tanta pressa? Outro aspecto que acho muito
valioso nesse personagem é o olhar de caridade que ele tem em relação aos outros. Porque o Cooper, ele sabe de todo o passado daquelas personagens. Inclusive as cenas que apenas pelo olhar determinado personagem tem com o outro, o Cooper pergunta há quanto tempo que eles estão ficando, namorando. Isso é um dos talentos dele, mas ele sempre tem um apreço muito grande pelas pessoas daquele local e ter essa capacidade é algo que o mundo hoje está muito distante, né? As pessoas hoje têm um olhar de julgamento muito facilmente, um olhar de desprezo muito fácil e ver essa virtude tão bem representada na série é para mim muito valioso, um grande acerto do Lynch, né? E outro aspecto também é que o Cooper ele sabe também entender a maldade que há nos outros e lidar com isso. Vemos, por exemplo, quando o Bob Bridges, né, o filho do Major Bridges, quer ali causar, quer ser injusto, o Cooper ele percebe muito facilmente as intenções e ele sabe lidar com justiça, né? Então, não tentando incriminar esse personagem, mas também sabe lidar com impedindo, né, o Bob de ficar causando mais confusões num território que já está muito tomado pelo medo, pela tensão, né? E sabe também do Bob saindo com a Sherry, etc. Acho muito interessante essa capacidade do personagem de agir pelo certo quando é para agir pelo certo, compreender quando é para compreender, mas também corrigir quando se é para corrigir, né? Essa seriedade unida a essa mansidão que o Cooper apresenta muitas vezes é fantástico, muito bem representado. E mais um grande aspecto assim que o Lynch soube colocar com muita precisão para deixar o Cooper ainda mais complexo e profundo é o respeito e a coragem que o Cooper tem de encarar o mundo sobrenatural. O Cooper ele percebe que a missão dele é sobrenatural. E é interessante que o Lynch ele usa um personagem do FBI. Ele especifica que é um agente do FBI. E isso é muito bom porque nós tendemos a olhar, nós tendemos a ter como base, né, que essas pessoas que são agentes e tudo mais não precisam do sobrenatural, não precisam de nada que envolva algo que vá além da inteligência deles, algo espiritual, se é assim que eu posso dizer. E ver esse personagem, né, esse grande agente que foi formado com tudo que a FBI tinha de mais alto intelectualmente, ainda ter esse temor pelo sobrenatural é espetacular. E isso é muito bem caracterizado no episódio em que o Cooper e o Major Bridges vão acampar, né? Um momento ali que o Cooper está realmente disposto a aprender. Isso é espetacular, isso é algo que todos nós devemos ter de aprender que, independente do nosso nível intelectual, independente do tanto que conhecemos, querer aprender com o próximo é sempre muito importante. Outro aspecto muito legal é quando o Cooper é dispensado, né, do cargo do FBI por um tempo e passa a fazer parte do grupo lá do Harry. E ali o Cooper é totalmente disposto a obedecer. Ele tem essa capacidade, ele sabe, né, que ele vai protagonizar a situação, mas ainda assim ele deseja querer obedecer o Harry. Deseja querer por um tempo ser o subordinado.
Isso é uma grande virtude que poucas pessoas no mundo de hoje têm essa graça, né, essa capacidade. E um episódio espetacular, né? Aqui um alerta de spoilers para quem ainda não assistiu a série toda, né? Que é o episódio onde é descoberto o assassino de Laura Palmer, que é o Leland, né? E no episódio posterior, se eu não me engano, que é onde o episódio onde o Leland morre, nós vemos o Cooper ali próximo do momento onde o Leland está para morrer, e ele dá essa notícia da Laura Palmer, que é sensacional. Da Laura Palmer vendo ele e tudo mais, é de uma beleza muito grande. Essa capacidade que ele tinha de compreender além do ordinário, né? Compreender o extraordinário, é realmente brilhante, muito bem conduzido pelo Lynch. E por fim, né? O Cooper se sacrificando no arco do Windom Early, que é um arco um pouco inferior ao primeiro arco, né? O arco da Laura Palmer. Mas é muito legal esse momento onde ele se sacrifica ali. No caso, não é um sacrifício puramente cristão, né? Mas no contexto ali fictício da obra, ele acaba salvando a, a namorada dele lá, né? Na série. E por fim, né? No filme Firewalk With Me, nós temos o Cooper com a Laura na Black Lodge, uma cena icônica, porque ela representa perfeitamente que os dois cumpriram as suas respectivas missões, né? É realmente uma grande cena. E o vídeo era isso. Era isso que eu tinha para comentar desse grandiosíssimo personagem. Grandiosíssimo personagem. Dependendo da retrospectiva que esse vídeo tiver, pretendo trazer de outros. A Laura Palmer também tem muito a falar sobre essa personagem. Um outro personagem que também tem uma história muito interessante é o Ben Horne. O próprio Bob, né? E aí eu já entraria até um pouco no Twin Peaks The Return, que eu não acho tão interessante quanto as duas primeiras temporadas e o filme, mas para falar de alguns personagens é interessante a gente adentrar essa terceira, né? Agradeço a todos que assistiram. Peço que se inscrevam no canal, que compartilhem com os amigos. Comentem se gostaram do formato de vídeo. E fico por aqui. Salve Maria.